Ainda sobre riscos químicos, medicamentos e drogas de riscos. Descrição dos riscos inerentes ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição desses medicamentos e drogas. Tem que ser descritos, tá, no PPRA. No PPRA tem que haver lá toda a descrição, todos os cuidados e todos os procedimentos a serem tomados quanto ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição dessas drogas, tá? PCMSO também ainda riscos químicos, tá? No que diz respeito ao PCMSO. Considerar as informações das fichas descritivas. Deve-se considerar as informações das fichas descritivas de produtos químicos quanto à questão de primeiro socorro. Lembrando que o PCMSO descreve, tem um tópico só referente a primeiros socorros, e nesses tópicos é interessante se colocar as fichas de informação de segurança sobre produtos químicos. O risco químico deve-se considerar as informações das fichas descritivas, tá? Na formatação do PCMSO deve-se considerar o que existe nas fichas descritivas de produtos químicos, em caso de acidentes, em caso de derramamento de emergência, em caso de contaminação, o que deve ser feito, tá certo? No PCMSO também vai ser estabelecidos os exames que devem ser feitos pelos trabalhadores em caso de demissão, tá? Mudança de função, retorno ao trabalho e periódico. Por exemplo, uma determinada função como operador técnico de raio-x tem os exames que ele deve fazer para comprovar a sua saúde, tá? Então, nos periódicos, ele vai fazer o quê? Hemograma, raio-x de tórax e outras coisas parecidas que estão também sendo solicitados ali no PCMSO. O PCMSO é um programa que estabelece todos os trâmites, todos os parâmetros no que diz respeito à medicina e saúde ocupacional. O PCMSO é um programa que é elaborado por um médico, tem médico coordenador, tá certo? O médico, dependendo da quantidade de funcionários no estabelecimento, tem que ter um médico coordenador. E esse programa é renovado anualmente, bem como o PPRA. O PPRA tem que ser renovado também anualmente. Voltando aqui, radiações ionizantes é um grande risco também de hospital, tá certo? Muito presente em hospitais. Toda instalação radioativa deve possuir um serviço de proteção radiológica localizado no mesmo ambiente da instalação radiativa e serem garantidas as condições de trabalho compatíveis com as atividades desenvolvidas, observando as normas do CNEM. CNEM é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, o Centro Nacional de Energia Nuclear, tá? E rege toda ou qualquer norma no que diz respeito à radiação ionizante. E da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aí você tem alguns equipamentos de monitoramento, tá? Alguns equipamentos de monitoramento no que diz respeito à exposição à radiação ionizante, são os chamados dosímetros, tá certo? Dosímetros passivos. Você tem aqui, ó, o monitor pessoal de tórax. Ele vai no tórax, tá? Coloca aqui na lapela do profissional, do técnico de radiologia, e vai passar o dia todo e vai retirar as quantidades de radiação que ele foi exposto, se leva para o laboratório e faz a mensuração, tá certo? Para se haver um controle. Aqui você tem o monitor de pulso, anel, e aqui você tem o dosímetro, tá? De bolso, e a caneta dosimétrica. Ele vai no bolso e a caneta vai absorvendo e vai recebendo todas as informações de dosagem de radiação que o trabalhador está tomando. Isso aí é obrigatório, tá? A NRT2 estabelece a questão de dosimetria. E aqui você tem também as pulseiras, os anéis e as pulseiras. Ainda sobre radiações ionizantes, aí você tem o Plano de Proteção Radiológica, que é o PPR, tá? Que se relaciona com o PPRA e o PCMSO, tá? Tá bem detalhadozinho aí. O PPR, ele geralmente é solicitado no PCMSO e no PPRA, que é o Plano de Proteção Radiológica, tá?
todo estabelecimento de saúde, todo hospital que tenha radiologias, né, tem setor de radiologia, como raio-x, setor de imagens, setor de ultrassom, de ressonância magnética, tem que ter o PPR, que é o Plano de Proteção Radiológica. Riscos biológicos e medidas de proteção. Laboratórios. Tem que haver diretrizes gerais para trabalhos em contenção com material biológico. O laboratório trabalha muito com coleta sanguínea, tá certo? Com pipetagem, tá? Com pipetagem, ou seja, pipeta é um instrumento de vidro que se usa para transferir líquidos, então trabalha muito com pipetagem. Nessa norma é proibido a pipetagem com a boca, geralmente o pessoal usa pera, que é um equipamento de proteção coletivo também, que se coloca na pipeta e se faz a pipetagem para tirar líquidos de um lado para o outro. Se você for pipetar com a boca, por exemplo, uma amostra de sangue contaminado, se for pipetar, e se você puxar de uma vez vir o sangue, você se contaminou já, né? E ele não precisa nem engolir. O próprio vírus já está se contaminando. Laboratórios exclusivos para esses trabalhadores que trabalham em laboratórios. Trabalhadores com lesões devem ser submetidos a avaliações médicas para continuarem suas atividades. Tá? É vedado, ou seja, é proibido adornos, ou seja, pulseira, anéis, gargantilhas, consumo de alimentos e bebidas no ambiente de trabalho, no laboratório, e calçados abertos, sandálias, né? Então você, em ambiente de laboratório, você tem que estar sempre com calçado fechado, e também é obrigatório o uso da bata, tá certo? A bata, aquela batinha branca, é obrigatório o uso dela. E outra coisa também, muitos profissionais de saúde não fazem isso, mas é proibido você estar com a bata, tá certo? Trabalhando e sai para passear na rua, vai fazer um lanche, vai almoçar com a bata. Muita gente faz isso. Se você passar aqui na frente do Hospital da Restauração, o que mais você vê é técnico de enfermagem, é enfermeiro tomando lanche, né? Se alimentando ali na frente e achando bonito, com o estetoscópio pendurado, tal, o pessoal fazendo. O que é que ele está fazendo ali? Está levando a bactéria para passear, né? Está levando o micro-organismo para passear. E quando voltar, se tiver algum paciente com porta aberta, com porta de entrada, ele vai se ferrar. Então, levou a bactéria para passear e volta com mais bactéria ainda. Então, é errado. A vestimenta de trabalho, bata, roupas de blocos cirúrgicos, tá? Capotes de blocos cirúrgicos, não deve se sair com essas vestimentas para a rua, para a área externa. Isso é antinorma de biossegurança. Ainda sobre riscos biológicos, medidas de proteção. Vestimentas têm que ser especiais, vestimentas adequadas e condições de conforto devem ser estabelecidas. Não deixar o local de trabalho com a vestimenta, acabei de falar sobre isso. E higienização dessa vestimenta. Tem gente que tem uma bata, tá certo? Tem gente que tem uma bata, aí começa a trabalhar na segunda, aí passa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Chega na quinta-feira, a bata de branco já está marrom, tá? De poeira e você olha aqui nesse cós da bata, chega a estar aquele veio de grude. Então, tem que se lavar, pessoal, também a bata, tá certo? Tem que se lavar, porque senão você vai virar um meio de cultura. A vacinação para os profissionais de saúde. Geralmente é dado ADT, tá certo? Isso aí está regido no PCMSO, e a hepatite B. Em caso de algumas exceções, o PCMSO vai dizer qual a vacina e quais as funções têm que ser vacinadas, tá certo? O controle da eficácia tem que ser feito pelo Ministério da Saúde, e todas essas vacinas que são ministradas têm que ser registradas em prontuários dos trabalhadores que estão dispostos na NR7. Risco químico, aí no que diz respeito a medidas de proteção de risco químico. Recipientes com produto manipulado ou fracionado identificado de forma legível, tá? Todo recipiente de produto químico, de medicamento, ele tem que ser identificado com forma legível. Local apropriado para manipulação ou fracionamento desses medicamentos. Ele não deve ser
manipulado em qualquer local, tem que ser numa sala especial, tá? Essa sala tem que ser dotada de exaustor, de equipamentos de segurança em caso de contaminação com esses medicamentos. Então não deve ser numa sala normal. Geralmente existe a sala de medicação. Gases medicinais, tá? Movimentação, armazenamento, manuseio e utilização desses gases, tem que ter cuidados especiais com eles, tá? Oxigênio, nitrogênio e outros tipos de gases, tem que ter cuidados especiais.